Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, neste 19º domingo depois de Pentecostes, a Sagrada Liturgia continua a nos chamar ao desejo da santidade, da vida divina, da comunhão com Deus. Aquele homem novo, gerado no sacramento redentor de Cristo, chamado para a vida nova e eterna, aquela que o Pai nos dá, e que as Sagradas Escrituras expressam na forma alegórica das núpcias do Cordeiro, da união de Cristo com a humanidade redimida, a Igreja. A mais bela homilia sobre este Evangelho, que se tem em língua portuguesa original, pertence ao Padre Antônio Vieira. É maravilhosa. Mas teríamos uma missa de 3h30 se eu fosse citá-la todinha. Recomendo que a leiam e a leiam atentamente dos sermões do Padre Antônio Vieira quando fala sobre o casamento do Filho do Rei, este mesmo Evangelho de hoje. Hoje, queridos fiéis, peço licença apenas para fazer uma alegoria daquilo que seria o nosso caminho de santidade, de comunhão com Deus de nossa parte. Porque o Rei, o Senhor, que é Deus e o Pai, já elegeu os seus, já chamou os seus, nos chamou. O velho povo de Israel, resistente, pois o Senhor fala aos chefes dos sacerdotes e dos fariseus, se preocuparam demais com as coisas do mundo que passa e perderam o desejo do céu. Perderam o desejo de Deus, perderam o desejo da vida eterna, se distraindo por demais com esta vida corriqueira e passageira, seus campos, seus negócios, suas coisas. Esqueceram das coisas de Deus e se preocuparam demais com as suas. Esqueceram do que é eterno e se preocuparam demais com o que passa. Por isso não reconheceram o Senhor quando foram visitados por Ele. Mas nós, que somos reunidos de todos os cantos da terra e de todos os povos, formamos a católica, a sem muros, a sem limites, a sem etnias e sem raças, pois congrega todas as raças e todas as gentes. Nós éramos a gente do meio do caminho. E no sacramento do Senhor, fomos gerados filhos de Deus, e passamos à direita de Deus, recebendo a herança que aqueles negligenciaram da sua vez. Que maravilhoso para nós! Chamados a um banquete divino e eterno, agraciados pelo Senhor na sua companhia. E o Evangelho nos fala, muitos são chamados, e de fato, somos muitos. E adverte, por fim, poucos são escolhidos. Poucos participam desta vida divina, desta santidade que deve ser o objetivo maior de todo ser humano, de toda pessoa, o fim último da pessoa humana, a adoração perene e eterna de Deus. Quando pensamos que o Senhor já nos deu toda a graça, pois nos deu a fé, nos deu a esperança, nos deu o dom do amor no sacramento do batismo, que não depende de nós, mas de Cristo mesmo, que nos redimiu e nos fez gente nova. É Ele mesmo que nos vestiu com a roupa nupcial, a veste batismal, que no santo batismo nos é dito para conservarmos imaculada, alva, limpa, até o dia de entrarmos na sala do Senhor, nas núpcias do Senhor. Ai, que beleza, caríssimos fiéis, se conservarmos esta veste batismal tão imaculada quanto o Senhor nos deu no seu sacramento redentor. Mas bem sabemos que nos caminhos da vida, nas circunstâncias, por vezes agimos na graça, por vezes provocamos a desgraça para nós mesmos. Quando recusamos o convite divino e, como o velho Israel, voltamos mais para as coisas deste mundo que passa e esquecemos das eternas, das divinas.
O apóstolo nos fala para nos revestirmos deste homem novo. Nos fala que devemos tomar como que esta vestimenta que é Cristo mesmo que nos dá. E devemos nos afastar de tudo que possa manchar. Mentira, falsidade, enganação, todos os vícios. Devemos, por fim, cultivar todas as virtudes. E uma palavra se repete tanto na epístola quanto no Evangelho: irai-vos. Podemos pensar que a ira, por ser um defeito grave, nos feche a porta do céu. Podemos pensar que a ira, por ser um destempero da consciência, das faculdades humanas, pode pegar e nos trazer grande mal. E nisto, no caminho em que buscamos o Senhor, precisamos entender que vamos sim nos irar. É inevitável. É inevitável que nos iremos, e até mesmo Cristo se irou, mas nunca pecou. Se nós nos iramos por causa daquilo que vem como prejuízo pessoal a nós, por orgulho, por vaidade, por soberba, a ira nos leva à vingança, e a vingança é um mal a mais. Porém, existe a santa ira. Não podemos ser inertes, não podemos ser indiferentes diante das coisas de Deus. É preciso que tenhamos em nós a causa de nosso Pai: Senhor, devo eu cuidar das coisas do meu Pai. Já diz o jovem Jesus no templo, quando sua mãe, Maria Santíssima, e São José o encontraram aflitos depois de 3 dias. É preciso que as coisas de Deus tenham importância para nós. E quando as coisas de Deus não são respeitadas, não são amadas, são sacrilegizadas, desprezadas, humilhadas, a ira brota em nós, e brota na medida do zelo com que amamos o Senhor. O Cristo Senhor tomou a corda e fez chicote, e botou a correr para fora do templo ovelhas e bodes, pombas e cambistas. Alguns deles talvez tenham até que ter se curado de umas boas bordoadas daquele chicote, porque ele não ia fazer um chicote à toa, de jeito nenhum. Eu vos pergunto, queridos fiéis, que vos causa a ira? O respeito próprio? Os sentimentos de autopreservação, de imagem? Ou o amor a Deus? Irai-vos sim. Já nos diz o apóstolo na epístola de hoje: mas que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Que a ira não abra espaço para a vingança. Que a ira seja santa e zelosa pela salvação, pela glória de Deus e nunca pela vaidade pessoal. Quando amamos muito uma pessoa e ela toma caminhos errados e atitudes erradas, nossa ira sobre esta situação é muito maior do que quando é uma pessoa sem grande influência em nossa vida, que mal conhecemos ou que pouca coisa sabemos. Quando uma pessoa de nosso apreço se desvia, a cólera é inevitável. Nós nos iramos: como pode? Isto não é justo. Veja quanto esforço, quanto empenho. Este caminho está errado e tem que ser convertido. Isto é expressão do desejo que esta pessoa vá para o céu, que tenha vida divina, que não se perca na perdição dos infiéis, mas entre na graça de Deus. Tão mais verdade e intenso é isso quando se trata de marido e mulher, o esposo e a esposa. Esta epístola dificilmente aparece em outras leituras, mas aqui ela está inteira. E dos estudos com os casais, tomamos ela por um mês inteiro. Um mês inteiro, onde a esposa e o marido podem se irar.
mas não podem permitir que o sol se ponha sobre a sua ira. É preciso que a ira seja zelosa e não simplesmente expressão de orgulho. Por que isto é tão importante? Porque sem desejo do céu, sem um verdadeiro desejo do céu, sem uma alma inflamada para as núpcias divinas, não existe santidade. Existe bom comportamento, boa disciplina. Mas a santidade precisa ultrapassar esta barreira simplesmente racional, intelectual e lógica, não dispensando jamais ela, porque a fé não pode prescindir destas faculdades. Mas ela precisa inflamar a alma com desejo divino. Se não desejamos as núpcias do Cordeiro como a esposa deseja o seu divino marido, se não desejarmos com a igreja, a esposa de Cristo, ardentemente a entrada nas núpcias, não estamos entre os escolhidos. É preciso desejar com todo o seu ser o céu para entrar nele. Que o Senhor acenda o desejo em nós. Que acenda a santa ira em nós, para que todo o mais pereça e só reste Ele como desejo de nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.